Oi, vlog. Estava eu, o quê? Ouvindo Taylor Swift enquanto eu pensei, vou começar o meu livrinho. Mas eu pensei, não posso começar o meu livrinho ouvindo Taylor Swift, porque senão vai dar direito no vlog. Pausei. Vim aqui pra falar pra vocês o seguinte. Estamos oficialmente começando esse vlog de retalhos, amigas. É isso. E eu já vou mostrar pra vocês a primeira vergonha desse vlog. Já vai começar assim. Então, seguinte, sentei aqui no sofá, tava com meu chimarrãozinho pronto, pensei, vou começar este livro. Fui lá em cima, peguei meu marcadorzinho, que tá aqui. Peguei o meu marcador, que inclusive combina lindamente. Olha isso, beleza. Aí, abro. E aí, o primeiro marcador que eu encontro, esse, o do GF. Por quê? Porque eu já tinha pegado esse livro pra começar uma vez. Não contente, eu ainda encontrei um outro marcador da Bárbara Sá, que eu pensei, combina mais quando eu fui começar pela segunda vez este livro, pela segunda vez. Ou seja, esse livro, eu estou oficialmente começando ele pela terceira vez. É isso. Tô começando ele pela terceira vez. Dessa vez, eu estou confiante de que vai em frente, entendeu? E é isso. E agora tem que ir em frente porque já estamos no dia 25 do mês, falta 5 dias pro mês terminar, então assim, preciso dar conta da minha TBR, entendeu? Preciso, por quê? Porque alguém está me cobrando, porque é alguma promessa, porque é alguma obrigação, não, só porque eu quero. Porque eu me comprometi comigo, ler aqueles livros e pensei, quero esvaziar um pouco a minha lista de não lidos da estante, que inclusive é uma grande parte da minha estante. Então, hoje eu pretendo começar ele. Não vou terminar ele hoje, porque eu tô começando ele enquanto eu espero minha mãe chegar aqui na minha casa. Ela tá vindo pra almoçar, então enquanto ela não chega, eu vou começar. O que quer dizer? Que vou ler muito pouco, entendeu? Vou começar pela terceira vez, vou ler bem pouquinho e vou terminar, sei lá. O meu plano era terminar amanhã. Então, porque é um quadrinho, então ele é um pouquinho mais de boa pra ler, né, e tal. Então eu espero terminar ele amanhã. Finalizar esse vlog amanhã também, né? Pra poder postar pra vocês ainda nessa semana. Porque assim, estou neste nível de eficiência, entendeu? É isso. Porque depois eu quero começar o quê? Quarta Asa, que também vai ter vlog. Ou eu espero que tenha, porque eu acho que vai ser uma leitura muito boa. E esse aqui, tô gravando o vlog porque esse foi a recomendação da Júlia lá no Catarse sobre os favoritos das apoiadoras. Então a Júlia recomendou retalhos. Então eu vou pegar este pra ler, até porque, gente, ficou numa promoção tão maravilhosa, por tipo assim, 30 e poucos reais, e essa HQ é caríssima. Então comprei ela e vou estar gravando este vlog pra vocês na esperança de que vou amar esse quadrinho, entendeu? E depois vou gravar também de Quarta Asa. Ainda bem que eu não gravei de Promessas Cruéis, porque eu adorei o livro todo, porém o final me deixou com aquele gostinho amargo. Entendeu? Mas a gente não vai falar de Promessas Cruéis hoje, não. Eu vou falar sobre ele no próximo vídeo, eu acho que vai sair de lidos do mês, ou alguma coisa, últimas leituras, algo assim. Vou fazer alguma lista com todos os últimos livros que eu li, e pra falar um pouquinho de cada um e tal. Não vai ser uma resenha, entendeu? Até porque eu sei que vocês não assistem resenha. Gente, eu amo gravar resenha. Se tem coisa que eu gosto é de gravar resenha de livros, especialmente quando o livro é favorito, entendeu? Mas vocês não gostam de assistir. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso gravar o que vocês gostam de assistir. Então eu vou gravar uma lista das minhas últimas leituras, falar um pouquinho a coisa de cada um, e é isso aí. E aí, se vocês quiserem saber mais da minha opinião, mais detalhes do que eu achei, mais de como foi a minha leitura, aí vocês podem apoiar no Catarse, porque daí lá no grupo do Catarse eu conto tudo como tá sendo no dia que eu tô lendo, entendeu? Daí todo mundo ali tem os detalhes de como tá sendo minha leitura e o que eu tô achando em detalhes de cada livro. Aqui no YouTube não vai estar dando pra fazer isso, porque os últimos vídeos de resenha que eu postei, minha gente, foi tipo assim, de livros que eu amei, sabe? Que tem todo o meu coração. Mas assim, foi tão frustrante ver aquele número. E assim, vocês precisam entender. Os números fazem parte da coisa toda de ter um canal, de gravar conteúdo. Então, quando os números não refletem aquilo que eu sinto com um vídeo específico aqui, aquilo dói no coração, gente. Dói no coração, é sério. Então, não vai mais ter resenha aqui. Essa foi uma coisa que eu decidi, entendeu? Depois do último vídeo de resenha que eu gravei, que foi do Grande Círculo, que é um livro maravilhoso, que eu amei, que eu falei super bem, e que foi muito mal o vídeo. Então,
decidi que não vai mais ter vídeo de resenha. Vou falar dos meus livros lidos, vou falar de cada um deles, qual foi a minha nota, o que eu achei, mas de uma forma bem resumida e talvez mais no formato de lista. Se vocês quiserem detalhes, aí entrem lá no Catarse, e no nosso grupinho a gente fala de tudo mesmo, e aí a gente tem encontro mensal pra falar de todas as leituras de todo mundo com detalhes, tá? Aqui no YouTube não vai estar dando pra fazer isso aqui mais, não. Enfim, vamos seguir aqui com esse vlog, né? Porque eu já falei um monte nessa introdução e nem comecei a ler o livro. Então preciso começar esse livro e aí eu volto pra vocês pra trazer um pouquinho das minhas impressões. Eu não sei absolutamente nada dessa história, eu sei que é um quadrinho meio autobiográfico, pelo que a Julia me falou, e que tem alguns gatilhos. Então eu ainda não posso dizer que recomendo pra todo mundo. Então fica até o final que eu vou te falar quais são os gatilhos, o que eu achei, do que é a história, e tu vai vendo um pouquinho da minha reação durante a minha leitura. E agora sim, vamos começar. Então, bom dia. Eu tô aqui, já estamos na segunda-feira, e eu já li até que bastante coisa. Eu tô na página 230 já do quadrinho, e eu tenho algumas considerações sobre o começo, principalmente. As primeiras 100 páginas dele, esse tantinho aqui, elas são absolutamente sufocantes. Porque... E já tem alguns gatilhos que eu posso já avisar vocês. A gente tem ali um gatilho muito forte de bullying e de assédio psicológico na escola. Também a gente tem ali uma cena que ela fica no subentendido, sabe? Ela fica meio assim, mas a gente lê ela depois de ler, tem a certeza do que aconteceu. Só que não é dito explicitamente. Fica ali naquela coisa de, tipo assim, o leitor que tem que compreender aquilo. E aí a gente tem ali um gatilho de abuso infantil. Então, assim, a gente tem algumas situações bem pesadas, bem críticas. E as primeiras 100 páginas do quadrinho, elas são sufocantes. Tu vai ficando deprimida conforme tu vai lendo. Porque realmente muito triste e é muito pesado imaginar isso sendo feito com uma criança. Depois disso, as próximas 100 páginas, agora eu tô na 230, as próximas 130 páginas, mais ou menos, elas foram relativamente tranquilas. Porque aí o personagem ele já tá crescendo, ele já tá mais velho, ele já sabe como se colocar nessas situações ou não, como se portar nelas, né? E aí a gente vai tendo alguns resquícios do que pode vir a ser a vida dele. Mas eu ainda não tenho certeza de nada. E, por enquanto, eu tô gostando bastante. Eu acho que é uma história bem sensível. Ela é uma história pra chegar bem fundo e dizer assim, mostrar pra que veio. E dizer assim, vim aqui para te fazer sofrer. Acho que é esse tipo de história. E acho que o traço dela é muito bonito. Apesar de ele ser bem carregado, ele tem uma... Parece que o traço mesmo, ele já traz um sentimento de que tem uma carga pesada pra ser transferida dali, sabe? Que ela vai ser exposta daqui a pouco. Porque, vou mostrar pra vocês um pouquinho. O desenho, ele é bem preto, ele é bem... Essa página aqui não tem nada de tão importante, então vocês vão conseguir ver. Ele é um traço bem carregado, bem grosso. O quadrinho, ele é bem preto, em tons bem fortes, né? Então, a gente consegue perceber que não é uma historinha leve já pela forma como ele é desenhado, né? E tô gostando bastante por enquanto. Eu acho que foi uma indicação muito boa da Julia. Ela realmente sabe qual é o meu tipo de história. É o tipo de história que deixa a gente deprimida. É assim que eu gosto. Agora, de manhã eu vou continuar lendo. E eu acho que consigo terminar. Se tudo der certo, eu consigo terminar hoje de manhã ainda. E aí, daqui a pouquinho eu volto pra falar um pouquinho mais com vocês sobre ele. Vamos continuar aqui. Então,
eu tô já finalizando, falta um capítulo, faltam 2 capítulos. 2, eu acho. Peraí, deixa eu ver. Tô no 7, então faltam 3 capítulos, esse e mais 2 pra eu finalizar o livro. E assim, minhas impressões é que é uma história bem densa, ela é bem... É uma história bem sensível e eu ainda não terminei, mas definitivamente não é o tipo de livro que eu posso recomendar pra todo mundo, porque ele tem alguns gatilhos. Então, a gente tem o gatilho de bullying infantil muito, muito forte. Aí a gente tem intolerância religiosa, a gente tem abuso infantil, tem assédio psicológico, tem muita coisa, realmente, são muitas coisas que podem ser sensíveis a muitas pessoas. Então, cuidado quando forem pegar essa HQ. Quem não tiver nenhum problema com esse tipo de assunto, aí vai ler, vai tranquilo, porque é isso que a gente vai ter aqui. Mas se tu tiver qualquer problema com qualquer um desses assuntos que eu falei, vai com calma, porque eles são gatilhos bem fortes mesmo. Mas eu cheguei num ponto que, assim, a história tá ficando confortável, sabe? É aquele momento em que o personagem ele já tá crescendo, ele já tá começando a entender um pouco mais, ele tá conseguindo tomar suas próprias decisões, ele não fica à mercê das decisões das outras pessoas. Então ele já começa a se entender um pouco no mundo e tentando entender pra onde ele vai a partir de agora. E aí ele começa a criar conexões com outras pessoas, ele começa a ver o mundo de outra forma, ele começa a tentar entender um pouco melhor o lado das outras pessoas nos conflitos em que ele se envolve. Então, começa a ficar um pouco mais tranquilo. Eu cheguei num ponto que eu tô confortável com a história. As primeiras 100 páginas, elas foram sufocantes. Foi uma porrada atrás de porrada naquelas primeiras páginas, e eu acho que essa realmente é a intenção do autor, é que tudo fique muito no começo e que te dê aquela sensação de abandono, de desamparo que o personagem sente, sabe? E aí, a partir de agora, a gente tá vendo esse personagem crescendo, evoluindo um pouco como ser humano e tomando decisões diferentes do que as outras pessoas tomariam por ele. Eu ainda tenho algumas páginas pra ler, mas acho que vai ser super rápido, porque é um quadrinho, então não tem muito texto, né? É bastante diálogo, algumas cenas, mas não tem nenhuma descrição, então acho que vai rapidinho. A partir de agora, eu acho que eu falo com você só quando eu terminar. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point, I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good, just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without her. I'm in the dark. When I make my way, I stumble and I fall. I'm a blind man without a strength. I'm the ocean without... Então, eu acabei de terminar. Eu tenho algumas coisas pra falar, mas calma que eu vou tirar meu fone e tal pra conseguir conversar com vocês com um pouco mais de clareza. Então, terminei o livro, terminei ele agorinha, nesse minuto. E tem algumas coisas pra falar, mas eu antes quero comentar algumas coisas com a Júlia, pra gente poder conversar um pouco mais, já que foi ela que me recomendou esse livro com muita certeza de que eu gostaria. E, de fato, ela acertou. Mas antes eu quero pontuar algumas coisas com ela pra saber se o sentimento que eu tive com esse livro é comum entre as pessoas que leem, ou se foi uma coisa minha mesmo, sabe? Então, eu já volto pra conversar com vocês mais um pouquinho.
e falar um pouco mais sobre a história, do final, sem spoilers, claro, sobre o que eu senti lendo essa leitura, sobre como eu me senti durante a leitura também, isso eu acho que é uma parte bem importante. Então, amigas do vlog, o que eu posso falar dessa história pra vocês? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que... Nossa, quanto pano. Parece que eu tô com uma coberta enrolada no pescoço, mas é só uma manta. Enfim, voltando aqui porque eu já tava me perdendo. A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, eu acho que é que esse livro não é pra todo mundo. E é muito importante que isso fique claro. Ele é uma HQ mais 18 e é uma HQ que ainda a gente precisa ter muito cuidado com os gatilhos dela. Eu acho que são gatilhos bem fortes, especialmente quando eles se tratam de crianças. Eu acho que isso é um ponto bem sensível. Quando a gente fala de crianças, geralmente é comum que as pessoas não tenham problemas com esses sentimentos, com esses transtornos, mas por se tratar de uma criança, acaba que sensibiliza muito mais e vai um pouquinho mais fundo. Por que eu tô dizendo isso? Porque no começo do livro eu me senti extremamente deprimida. Cada página que eu virava eu ficava mais sufocada. Eu ia me deprimindo cada vez mais. Isso foi nas primeiras 100 páginas. Porque é a época da infância do personagem. E especialmente depois que a gente lê a sinopse do livro, a gente entende que é ainda mais sufocante pensar que isso é uma autobiografia. Então, vão com calma, tenham cuidado quando vocês forem pegar o livro. Eu, pessoalmente, gostei muito da história. Eu acho que ela, mesmo se tratando de uma HQ, que a gente... É comum, é um senso comum que as pessoas achem que HQs não têm profundidade. E é um senso comum errado, sabe? Porque, de fato, Retalhos tá aí pra provar o contrário. É uma HQ com muita profundidade, com muito conteúdo, com muitos temas sendo trabalhados, sabe? Ao mesmo tempo que tudo passa muito rápido. A gente tem são breves momentos da vida dessa pessoa que estão sendo descritos ali, mas que não necessariamente sejam cansativos, porque a gente passa por várias fases da vida desse personagem. E não se cansa, sabe? Voa. É um negócio, é uma leiturinha que ela anda muito, muito fácil, muito rápido. E depois que a história engata, então, nossa, é muito difícil não ler até o final. As coisas que eu queria pontuar com a Júlia era justamente sobre isso, sobre o sentimento de sufocamento que eu tava tendo. E ela disse que também se sentiu bem assim, e ela também falou uma coisa que eu acho até que eu já tenha dito aqui, que ela disse que provavelmente foi intencional do autor fazer dessa forma para que a gente realmente sentisse toda a carga dramática e pesada que ele teve, né, naquele momento da vida dele, como ele se sentia naquele momento, e ele conseguiu, assim, com maestria, passar todos os sentimentos possíveis naquelas primeiras 100 páginas, naquelas primeiras páginas da infância. É realmente muito difícil de ler, é uma coisa que ele vai se aprofundando em ti, um sentimento que ele vai... Tu vai internalizando aquele sentimento e vai ficando cada vez mais triste, mais deprimido. É realmente um trabalho de escrita e de desenho, de traço, que ele realmente consegue te passar todas essas emoções. E é muito louco pensar isso e aí depois pensar que ok, não é ficção, sabe? É muito, muito triste. O que mais que eu posso falar pra vocês que eu já não tenha dito ainda nesse vlog? Eu tô aqui pensando um pouco, tá? Perdoe. Eu acho que a gente precisa dar bastante crédito também pro traço, pra forma, pro estilo de desenho desse autor, porque o próprio, como eu acho que até já comentei isso aqui, o próprio estilo de desenho dele, de ilustração, eu acho que ele já traz uma carga pro que ele tá contando, pra história que ele tá contando, sabe? Porque são traços grossos, são traços pesados, e tudo isso vai contribuindo. Então eu acho que tudo isso todas essas escolhas foram escolhas muito acertadas na hora de escrever e desenhar essa HQ, porque uma coisa complementa a outra. Então é realmente um trabalho incrível do autor, incrível, de verdade. A forma como ele termina
eu não posso nem dizer que seja, tipo, um sentimento agridoce, porque não é bem isso, sabe? É mais um sentimento de vazio. É isso. Deixa eu soltar a câmera aqui, pra gente poder conversar melhor. Eu acho que o que eu senti muito com esse final é que realmente, eu tenho um sentimento de vazio com ele. Porque o que acontece, no final, eu acho que eu tava esperando que tivesse um arco de redenção de alguns personagens, eu tava esperando que talvez tivesse um tipo de volta por cima, sabe? E a gente vai terminando e vai chegando, vai se encaminhando pro final. E, na verdade, o que a gente sente com o final é realmente um vazio. Porque a gente chega no final... E ele é um final... Um final que, tipo assim... Sabe? É como se ele tivesse realmente... Ele tirou um pedacinho... Ele escolheu um pedacinho da vida dele pra contar. E ele contou até aquele pedaço. Só que é óbvio, a vida continuou depois daquilo. Então ainda tem muito mais que veio depois daquilo. Então não é um fim, de verdade. É como, tipo assim, terminou esse momento da minha vida. Foi isso. Então, eu acho que é realmente um sentimento de vazio, de falta de algo, sabe? Mas é um final muito bom. Eu gosto muito como termina. E quando a gente chega na fase adulta do personagem, é quando a gente começa a perceber e como a gente consegue ver com mais clareza a profundidade dos traumas que ele carrega, sabe? Porque a gente... acho que às vezes a gente não toma o cuidado necessário pra conversar com as pessoas sobre os seus traumas, sabe? A gente olha pra elas e diz, mas pelo menos, sei lá... Agora, por exemplo, a situação com as enchentes no Rio Grande do Sul. É muito comum, muita gente vai ouvir, mas pelo menos tu tá viva. Podia ser pior. Mas pelo menos tu não perdeu tudo. Mas, tipo, a situação toda é traumatizante. Aqueles dias todos que tu passa na incerteza são traumatizantes. O que tu vê em volta depois de tudo que tudo aquilo passa também é traumatizante. E esses traumas, eles são carregados pra depois, sabe? Então, a gente não percebe isso no momento. E quem tá de fora, às vezes, não consegue ter a sensibilidade de ter o cuidado de falar com essas pessoas da forma correta. Quando a gente chega na parte da HQ em que ele descreve um pouco sobre a vida adulta dele, como ele se encontrou no mundo, qual caminho ele escolheu tomar, é quando a gente percebe que os traumas que a gente carrega, que cada um carrega, independente da idade que eles são formados, que eles são construídos, eles são coisas que perduram, que vão com a gente, que moldam muito da pessoa que a gente é depois de adulto. Eu acho que pra muitas pessoas é muito esclarecedor, porque realmente é muito difícil, quando tu tá de fora, saber exatamente como tu falar com as pessoas e sem minimizar a dor delas. Eu acho que é isso que passa nessa HQ. É muito sobre a gente entender o que as atitudes dos outros fazem conosco, como a gente recebe essas atitudes, o que a gente faz com elas depois disso, o que a gente faz com o que fica na gente depois disso, sabe? E como conviver com a dor que fica daquilo, com a mágoa, independente do sentimento, sabe? E eu acho que essas coisas foram que mais me marcaram na HQ e que me fizeram gostar dela. Eu dei 4 estrelas, mas eu não tenho realmente nenhuma crítica à HQ em si, nem à história. Eu não tenho como avaliar a história do autor, sabe? Mas eu acho que eu avalio muito os meus sentimentos ao longo da leitura. E os meus sentimentos chegaram num 4. Pra quem não tiver nenhum problema com esses gatilhos, eu recomendo muito. E pra Júlia, esse recado é especialmente pra ela. Então, Júlia, obrigada por recomendar essa HQ. Foi realmente uma sugestão muito boa. Eu gostei bastante. Eu acho que definitivamente tu já entendeu o meu tipo de leitura, já entendeu como chegar no meu coração. Bastante drama, bastante tristeza, voltas por cima, e é isso aí. Eu gostei bastante, eu acho que foi
Valeu cada um dos R$ 32 que eu paguei. Cada um valeu, entendeu? Vale muito a pena. Se vocês verem, depois de passar por toda a lista de gatilhos, é óbvio, e verem essa HQ na promoção de novo, comprem. Vale a pena. De verdade. E obrigada, Júlia. E agora, vamos ver qual vai ser o próximo livro do Catarse que eu vou ler. Uma das graphic novels mais premiadas dos últimos tempos. Retalhos é um relato da vida no meio oeste americano. Thompson retrata sua própria história da infância até o início da vida adulta, numa cidadezinha de Wisconsin, no centro dos Estados Unidos, que parece estar sempre coberta pela neve. Seu crescimento é marcado pelo temor a Deus, transmitido por sua família, seu colégio, seu pastor e as trágicas passagens bíblicas que ele lê, que se interpõem contra seus desejos como o de se expressar pelo desenho. Ao mesmo tempo, Thompson descreve a relação com o irmão mais novo, com quem teve de dividir a cama durante toda a infância. Conforme amadurecem, os irmãos se distanciam, episódio narrado pelo autor com rara sensibilidade e que pontua toda a formação afetiva de Thompson. Na adolescência, seus desejos se expandem e acabam tomando forma em Raina, uma garota vivaz, de alma poética e impulsiva, quase o oposto total de Thompson, com quem começa a relação que mudará as visões que ele tem da família, de Deus, do futuro e, enfim, do próprio amor. Retalhos trata da tragédia e das dores físicas e morais, de crescer sentindo-se diferente do ambiente que o cerca e a coragem necessária para questioná-lo e seguir rumos distintos dos que lhe são pregados. Como história de amor, Thompson dedica páginas e páginas a representar uma única sensação. Nas frias noites de nevasca, como é dormir pela primeira vez com alguém que você ama, em um universo conjunto sob descobertas, traz, enfim, as dores e as paixões dos melhores romances de formação, mas dentro de uma linguagem gráfica própria e extremamente original.